Namastê! Sou do Devalaya Ashram. Gostaria de agradecer a todos os novos inscritos e agradecer também a quem está compartilhando esses vídeos do tipo sanguíneo, pois a ideia é passar essas informações ao maior número de pessoas, pois nós precisamos nos conhecer e nos entender antes de termos um contato maior com os nossos amigos e irmãos seres estelares. Então hoje eu vou dar continuidade nos vídeos que eu venho falando sobre os tipos sanguíneos e vou falar hoje sobre o tipo sanguíneo AB, que é considerado e definido pelos insetoides como a raça dos Greys. Estou aqui com o Grey, com o Manolo, para quem conhece, estou toda caracterizada aí com a roupinha Grey e eu vim falar para vocês sobre essa definição, né? O Andrew Collins, ele recebeu também uma canalização sobre isso alguns anos atrás e ele afirmava que haviam 4 raças apenas de extraterrestres na Terra, que essas sim estavam aqui com o seu sangue. E ele definiu essas raças sendo humanos, reptilianos, arcturianos e greys. Então, as informações que eu recebi, como vocês vêm acompanhando nos vídeos, é que foi definido raças com os tipos sanguíneos que nós temos aqui na Terra, que são apenas 4. Então, coincidiu com essas 4 raças, né, que ele afirma ter. Então, os insetoides apontaram que o sangue O, o sangue humano, é caracterizado, né, como sangue humano, como vocês acompanharam nos vídeos. O sangue A, para os insetoides, são os anjos caídos, porque dentro dessa espécie existem vários tipos de seres. O sangue B são os seres azuis, que também dentro da espécie não é só o arcturiano, como muita gente conhece, mas uma infinidade de seres com essas semelhanças, né, por serem seres azuis. E vamos falar hoje dos Greys, com esse sangue AB, que é o sangue mais raro que nós temos, né, na população mundial, como eu já havia dito no vídeo anterior, para quem acompanhou, apenas 3% da população mundial tem esse sangue AB. Então é um sangue bastante raro. E sabendo disso, que é um sangue bastante raro, e tendo isso na história que os Greys, eles vêm ficando cada vez mais tentando, né, trazer o seu sangue para a hibridização, porque eles estão entrando em extinção da sua espécie, isso mostra que isso acontece aqui também, quanto às pessoas aqui, quanto a terrenos, né? Então, muitas pessoas que têm esse sangue AB, ela carrega em seu sangue um DNA de Grey. Por que eu quero explicar isso para vocês? O que eu quero que vocês entendam? Da junção apenas, esse sangue ele foi criado da junção do sangue celestial, que seriam dos anjos caídos, com a junção com os seres azuis, que seriam os seres divinos. Então, com a junção desse sangue celestial e divino, veio uma nova espécie. Mas o que é interessante? Que dessa forma, né, quando se há uma relação entre um homem e uma mulher do sangue A e do sangue B, sejam eles, né, opostos, né, ou a mulher homem, ou tanto faz, um do sangue A, outro do sangue B, dessa junção há 4 possibilidades de sangue. Então, na junção desses seres, fazem todas as possibilidades de espécies. Olha que coisa interessante. Só que uma coisa que é curiosa é que o sangue AB, ele não vem. Então, por que ele é raro? Se a probabilidade é maior, né? Se existe uma possibilidade de 1 em 4 para todos os tipos sanguíneos, por que o sangue AB, ele não vem tanto? E uma coisa que eu pude fazer nos meus estudos, eu pude perceber que essas pessoas que têm o sangue AB, elas têm um contato com esses seres Greys, que é uma coisa mais intensa, é uma coisa familiar. Nunca eles têm contatos com Greys e eles sentem medo, ou eles são, os Greys são invasivos com eles. Não, eles acabam tendo até poder sobre os Greys, como se fosse uma família mesmo. Então, isso eu pude pesquisar, né, quando eu fui fazendo todo esse estudo do tipo sanguíneo, como pude perceber também que algumas pessoas do sangue AB, esse sangue que é mais raro, costuma nascer com algum tipo de deficiência. Às vezes deficiência física, às vezes algum problema de algum órgão interno. Então, muitas vezes acaba sendo um sangue, por isso que a gente compara, né, que isso foi trazido para mim pelos insetoides e eu pude comparar.
é um sangue mais raro. E quando ele se forma, que a gente pensa, né, pela extinção dos Greys, por essa força, por ele tentar se manter vivo, sendo uma espécie diferenciada, às vezes acaba não dando certo essas hibridizações e acabam nascendo seres com alguns problemas. Quando são seres que eles nascem dentro do que está esperando, né, dentro do esperado dessa hibridização, são seres considerados gênios ou muitas vezes considerados pessoas psicopatas. Então eu vou falar para vocês, para que vocês entendam toda essa história desse sangue AB definido como sangue Grey. Eu tenho que contar para vocês uma história, até mesmo tem muita gente que acredita na Bíblia, muita não, mas eu tenho que contar para vocês essa história porque esse é uma pequena parte, né, a grande parte da história que envolve Jesus Cristo, e ele tinha esse sangue AB. Então a gente deduz que o sangue AB, o de Jesus Cristo, tenha sido o primeiro sangue que foi formulado, manipulado por esses seres, né? Essa parte que a gente não tem esse controle, para que assim viesse essa nova espécie com tudo aquilo que a fonte criadora Deus necessitava, né? Tudo que um anjo tem, todas as qualidades de um anjo e todas as qualidades dos seres azuis, para que esse novo ser pudesse nos ajudar aqui no despertar, né? Então Jesus, ele veio com uma missão muito forte, porque a missão de Jesus é a salvação. Então ele não veio apenas para nos despertar, ele veio para dar o sangue dele, né? Para dar a salvação a todos nós, inclusive aqueles que não tiveram a chance de despertar, mas que podem ser peças fundamentais, né? Para desenvolver o equilíbrio e desenvolver o caminho da luz. Então Jesus, ele veio para mudar essa história. Então o interessante é isso, é um sangue que ele não vem facilmente, e o primeiro a estar na terra, trazendo assim, né, desenvolvendo assim esse novo sangue quanto ao vaso terreno aqui, foi Jesus Cristo. E isso é comprovado, gente, cientificamente, pelo manto que cobriu Jesus, né, o Santo Sudário de Turim. Então esse manto é um tecido que cobriu o corpo de Jesus após a crucificação, e o que é interessante é que alguns cientistas ainda falam que esse sangue que foi encontrado, né, nesse tecido, ele não coagula, ele é um sangue vivo. Então realmente são comprovações, né, para quem tem fé, para quem acredita, que realmente este foi um sangue extraterrestre que esteve aqui, que continua, né? Porque mesmo sendo minoria, tem algumas pessoas aqui dentre a gente com esse sangue, que é um sangue raro e bastante especial. Jesus fazia muitos milagres e provava pra gente, né? Provou aí, deixou isso na história, que realmente ele vinha dos céus, e ele falava isso, ele afirmava muitas vezes isso, e trazendo pra gente alguns conhecimentos e a certeza de que não estamos sozinhos nesse imenso universo. E para falar um pouquinho mais desse sangue, né, o sangue AB, ele é o receptor universal. Então, assim como o humano, olha que lógica interessante, o humano, por ele ser humano da Terra, ele é um sangue universal, o sangue original. Sendo um sangue original, que é aquele sangue que é de quem está aqui, né, que a terra foi feita para eles, todos os outros que vieram vindo necessitam desse sangue. Eles podem, né, serem trocados com esse sangue. Então, o A recebe o sangue do O B recebe o sangue do O. Então, você acaba vendo, e o AB também recebe. Só que o AB, ele recebe de todos. O AB, ele recebe sangue do O, ele recebe sangue do A, ele recebe sangue do B e ele recebe sangue do AB dele mesmo. Então isso mostra que é um ser realmente especial, porque ele não necessita saber de quem, basta ele saber que ele está aqui, e se ele precisar de um sangue, ele escolhe, ele não precisa saber qual é o sangue, qualquer um serve para ele, isso para manter essa vida. Vocês conseguem perceber? Pelo Grey estar em extinção, ele acabou sendo um sangue programado e preparado para isso, numa grande necessidade para ele se manter vivo
qualquer tipo das espécies aqui que estiverem próximas a ele vão lhe ser útil e vão lhe servir para ajudar na sua saúde, no seu desenvolvimento. Então, isso é uma coisa interessante. O O, sendo humano, ele está aqui para ajudar e doar o seu sangue a todos, e o AB, ele está aqui para receber o sangue de todos. Na Bíblia fala, né, deixa muito claro em algumas passagens, inclusive em Isaías 9:6, fala assim: porque um menino nasceu e foi um presente dos céus, um filho seu nos deu. Então Deus deixou claro que ele fez todo esse sacrifício de mandar um filho dele, sabendo de toda a história que aconteceria, né, que muitos iriam contra a palavra e o que Jesus veio trazer, a mensagem do amor. Mesmo assim ele permitiu, porque para Deus ele já tinha largado mão de tudo, porque inclusive o sangue B acabou se perdendo aqui, mesmo sendo um sangue que veio com a permissão de Deus, um sangue, né, com origem divina. Os seres azuis, eles acabaram se perdendo aqui, por isso que teve que vir uma nova origem. Então não adiantou ter mandado o B, ele se perdeu. Bem, é como eu falei, né, o B, quando ele se perde, ele vira um caos, ele é um pouco egoísta, ele esquece mesmo da missão que ele tinha, né, quanto ao ser espiritual. Então o AB, quando ele é desperto, ele tem isso muito claro para ele. É uma coisa assim, chega a ser uma coisa muito direta, porque ele sente coisas e vê coisas diferentes do que as outras pessoas veem. Então ele consegue, por exemplo, dentro de uma situação, ele age de uma maneira inesperada, como nenhum dos outros tipos sanguíneos agiria. Então por isso que ele é visto muitas vezes como gênio, porque ele tem às vezes algumas sacadas, algumas ideias para sair de algumas situações, principalmente situações delicadas. Ele sai de uma forma muito tranquila, porque ele pensa de uma maneira diferente. Muita gente compara o AB e fala que ele é um ser que tem um tanto de características do sangue A e um tanto de características do sangue B. Outras pessoas já falam que não, que é um sangue novo. É um sangue que não dá para comparar a personalidade dele com o A nem com o B, porque ele é um sangue completamente diferenciado, ele é um sangue único. Ele é como se ele fosse flex, ele é o sangue flex. Ele funciona, ora ele funciona pensando de uma forma, ora ele funciona pensando de outra, ora ele funciona pensando das duas formas juntas, coisas que os outros tipos sanguíneos, essas características, eles não vão conseguir alcançar. Então é um ser realmente diferenciado que veio para nos salvar, entendeu? Porque ele já tem esse sentido. Todo mundo que é AB tem uma sensibilidade e uma preocupação, quando ele está desperto, em ajudar o outro nesse descobrir desses mistérios que nos envolve, muito grande. Então ele sente que ele vem com missão, ele vem com a missão muito forte. Todos os ABs, eles sabem disso, que eles têm uma missão muito forte. Quanto a coisa, a missão deles é uma coisa mundial. Nunca a missão de um AB envolve coisas pequenas, sempre vai envolver coisas muito grandes, porque eles pensam realmente com uma expansão fora do normal de todos os outros tipos sanguíneos. Aí, só lembrando, né, que tem alguns, como eu já disse, tem alguns estudos feitos com personalidades, isso no Japão, principalmente lá, que isso é levado muito a sério, que o japonês, o Tokeji Furukawa, ele fala que as pessoas do tipo AB, elas têm uma característica peculiar. Então, quando eles fazem entrevistas, né, como eu já tinha dito, que eles pedem para colocar no currículo, isso é uma exigência para que coloquem o tipo sanguíneo. Quando a pessoa é AB, eles dão uma importância maior, porque eles sabem que são pessoas que têm características diplomáticas, são pessoas que transitam com tranquilidade em todos os outros tipos sanguíneos. Ela não tem problema em lidar com os tipos sanguíneos opostos a ela, ela lida muito bem com isso. São pessoas que evitam brigas e discussões. Você nunca vai ver um AB perdendo a pose, porque eles conseguem manter esse equilíbrio muito firmemente. Então, com essas características, eles acabam se tornando ótimos líderes. São pessoas que sempre ocupam um cargo de poder. Eles acabam liderando grandes empresas, sendo supervisores de grandes empresas, por eles terem esse ar mais sério e manterem essa diplomacia, seguirem tudo certinho e terem essa criatividade que muitas vezes é esperado, né? Eles têm uma coisa diferente no AB, que eles conseguem captar
o caráter das pessoas. Então, por isso que eles se tornam bons líderes. Eles conseguem de conversar, de observar em um pouco momento que você tem de conversa, eles conseguem te identificar. E assim eles podem avaliar onde eles te colocam melhor para trabalhar. Eles sabem diferenciar e distribuir a equipe da melhor forma por eles terem esse olhar mais profissional. Então, e lembrando, né, os insetoides afirmaram para mim que a raça Grey é a raça Grey, ela pertence ao sangue AB e por esse motivo eles são a minoria. Então, dentro de uma população tão grande, apenas 3%, aí a gente já percebe aí realmente que o que eles passaram tem um fundamento, né? Como eu já disse, esses seres AB, muitas vezes eles são considerados gênios, são gênios mesmo. Um que a gente pode citar era o Albert Einstein, né? Ele tinha esse sangue AB. Eles sentem reações e mudanças energéticas em ambientes, então são pessoas extremamente sensíveis a energias. Então eles conseguem captar muito forte, sabe? De entrar no ambiente, eles sentem o local. São seres encarnados aqui, eles estão especialmente aqui para ajudar os seus semelhantes na ascensão pessoal dos seres que estão na Terra e que envolve a chama trina que existe dentro de cada um, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que representa mente, físico e espírito. Quando aprendemos a conectar essa chama trina, assim como Jesus conseguiu e veio nos ensinar por intermédio desse sangue, nós evoluímos e encontramos o caminho de volta para casa. Porque a intenção realmente é essa, né, gente? É a gente voltar para casa e encontrar o nosso caminho de luz. Então, o bacana é que Jesus, ele veio para nos mostrar que todos nós temos o poder, né? Então, ele nos deixou o nome dele para que a gente pudesse ter uma lembrança, uma ferramenta que nos acentue a fé. Porque ele deixa muito claro isso também no livro de Isaías 14:12, que ele fala assim: em verdade vos digo, que quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto ao meu Pai. Então ele falou que ele voltaria, né, de onde ele veio, que ele é realmente um ser extraterrestre, que ele não é um ser daqui. E ele falou que nós, todos, poderíamos fazer as suas obras, e assim grandes milagres e até maiores do que ele fez. Então ele veio para nos lembrar que a gente não precisa de nada, a gente não precisa, esse poder está dentro de nós, a gente precisa ativar essa chama trina para que a gente se conecte com o nosso eu superior e assim expanda a nossa espiritualidade e essa luz que existe em cada um de nós. E aí, continuando pela lógica, né? Os Greys seriam seres que estão em extinção, né? Já no planeta deles e foram vindo seres, a Terra foi feita para os humanos, os anjos vieram aqui por amor. Então, os seres azuis tentaram vir para tentar lembrar, né, toda essa bagunça, e Deus, ele acabou se chateando com tudo isso. Ele vendo tudo aquilo que estava acontecendo e ele se chateando. Então, por Deus, ele já teria acabado com toda essa espécie. Mas Jesus veio, trouxe esse novo sangue para que assim nós merecêssemos uma segunda chance, né? Então, Jesus, ele veio para ele salvar e resgatar todos os tipos de espécies que já vieram aqui e que não foram felizes, né? Não tiveram sucesso na sua missão. Então Jesus veio para isso, para nos fazer lembrar que nós temos essa chance de voltar para casa com harmonia e amor, porque se a gente tiver essa humildade de reconhecer, né, que esse ego que tem no ser humano faz com que a gente esqueça isso, mas se a gente tiver a humildade de reconhecer que nós somos poeira do universo, né, e que nós fazemos parte de um todo, a gente acaba mantendo o nosso coração mais leve e se aproximando mais de Deus. Então a intenção toda é essa, é fazer a gente esquecer o nosso ego e lembrar que a gente é luz. Outras características marcantes do sangue AB, para você que é do sangue AB, ou para você que conhece alguém do sangue AB, é que muitas vezes esse tipo AB, essa raça, né, dos Greys, quem já teve contato com Greys sabe como é. Eles acabam sendo muito sérios, muito inteligentes, são cientistas, muitos vão para esse lado dessa descoberta da ciência, tem um interesse muito grande com isso. São pessoas comunicativas, telepáticas,
têm alta capacidade neural, são eficientes e muito organizados. São servis, podem ser altos ou baixos. São magros, um pouco irresponsável muitas vezes, e ele é um ser indefinido. Então, ele faz coisa aos olhos dos outros que pode não fazer o menor sentido para quem está vendo. Mas para ele consegue pensar em todas as possibilidades e ele muda muito rápido de opinião. Por isso que muita gente às vezes não consegue entender o que ele está fazendo e compreender o que ele está fazendo. Porque o AB, ele consegue ver lá na frente. Então, é uma coisa diferente de todos os outros sangues. Ele consegue enxergar. Então, por isso que ele muda de opinião rápido. Porque ele já foi lá, ele já viu como ia ser, ele já mudou porque daquele jeito não ia dar certo. Então, às vezes, os outros seres, eles vêm vindo, seguindo a regra, né? Seguindo aquilo, indo mesmo até o final do que muitas vezes lhe é mostrado. E muitas vezes, muitos seres precisam quebrar a cara para entender que aquilo não ia dar certo. Isso não acontece com quem é do tipo AB, porque eles têm essas características. Eles são pessoas visionárias e têm a personalidade mais completa, porém a mais confusa. Parecem sensíveis e amorosos. Muitas vezes isso é apenas um disfarce, viu? São pessoas frias, muitas vezes. Então é como passa a imagem do Grey. Muita gente que tem contato com o Grey fala isso, que eles não passam emoção. Eles são seres frios e vêm para cumprir aquilo que eles têm para cumprir. E isso acaba ficando um pouco em características do sangue AB. São pessoas que são um pouco mais frias, não necessariamente que elas não sentem amor, não é isso, gente. Mas são pessoas mais frias quanto a emoções dos outros. Então, se ela tiver que fazer alguma coisa que for para ela aquilo for importante, mas ela for ferir o outro, o problema é do outro, ela vai fazer. Então é assim como os Greys, que muita gente não entende nas abduções, né? Porque eles acabam sendo frios. A pessoa fala, mas eu não queria ter ido com o Grey, ele me pegou, ele me judiou. Sim, porque você lutou e ele tinha que cumprir o que ele veio para fazer. Então, para que vocês entendam, esses seres, quando eles estão despertos, eles são maravilhosos, porque eles são especiais. Corre no sangue deles o mesmo sangue que correu na veia de Jesus Cristo. Então, eles são seres que têm uma visão diferente do todo. Eles acabam tendo qualidades de serem mais perfeitos, eles estão mais próximos às qualidades de Deus. Então, eles acabam sendo muito prestativos, eles têm compaixão pelo próximo, são desapegados, são pessoas que você pode ver, elas não ligam muito para as coisas, elas têm as coisas, mas não fazem questão. Então, muitos ABs, eles são bem sucedidos, mas eles não dão importância ao que eles têm, sabe? Diferente de outras espécies que acabam às vezes dando maior valor a coisas materiais. O AB, ele é bem desapegado. Ele vive a espiritualidade em 100% quando ele é desperto, né? Então, são seres, muitas vezes, esses monges, essas pessoas que acabam indo para esse lado aí, que já se entrega 100%, muitas vezes eles são desse sangue AB, que é o sangue que se entrega realmente e larga a mão mesmo por conta de não ter esse apego às coisas materiais. Ele tem uma conexão tão forte com a espiritualidade que, comparado a todos os outros, é um nível, como se a gente comparasse a um nível de energia, ele é um nível 220. Então ele tem uma tensão, uma conexão mais forte. Ele tem a emoção à flor da pele, são ótimos professores, são pessoas ótimas para ensinar. Você presta bastante atenção quando um AB está falando, porque ele fala com muita propriedade do que ele está falando. E eles têm eles falam com muita veracidade. Sempre que eles vão passar alguma coisa, eles passam verdade, porque nunca um AB vai abrir a boca para falar se ele não sabe o que ele está falando. Então, quando ele fala com propriedade. Eles são aí a gente vai falar, quando eles não estão despertos, né? Eles acabam sendo pessoas distraídas, eles acabam sendo pessoas relaxadas, desatentas. Aí muitas vezes fala, aquela pessoa B, ela não liga pra nada, ela não quer saber de nada. Sim, como eu disse, como são pessoas muito desapegadas, elas acabam vivendo no próprio mundo. Então, quando elas não estão despertas para esse lado da espiritualidade, de contatos e toda essa parte, né, que envolve ufologia e espiritualidade, que está tudo ligado, quando eles não estão, eles
eles ficam perdidos, não, nem chega a ser perdido, porque eles ficam no mundo deles, eles não querem encontrar nada, eles ficam na deles. Muita gente que tá vendo fala, ih, aquele ali não quer saber de nada, aquele ali não liga mais pra vida, tá desatento, não liga pra problema alheio, não lida bem com o grupo, quer sempre ficar sozinho, prefere a própria companhia. Então eles acabam não compartilhando ideias e viram observadores. Os tipo AB, essa raça dos Greys, eles são muito perseguidos pela maioria. Quem é a maioria? Como eu disse para vocês, é o O, né? 56% da população mundial tem esse sangue O e apenas 3% sangue AB. Então eles são seres perseguidos, seja na infância, que já começa a perseguição na escola, depois na idade da adolescência. Não são pessoas que têm muitos amigos, são pessoas que são mais reservadas realmente, não têm amigos, porque eles acabam sendo perseguidos por esse modo de pensar, como eu disse. Então, às vezes eles falam algumas coisas ou mudam de opiniões, muitas pessoas não entendem, não compreendem, então acabam julgando esse ser e perseguindo esse ser, assim como Jesus, né, gente? A gente lembrando que quando Jesus ele foi crucificado, grande parte, já que ele era um sangue novo, foi o sangue que surgiu, um sangue novo, né? E então mostra-se que ele foi perseguido pela maioria. Uma característica, assim, uma coisa bacana de eu comentar aqui com vocês, né, a respeito de Jesus comparando a esse sangue Grey. Ele veio para cumprir uma missão e ele sabia, quando ele descobriu que ele iria morrer, né, a missão dele era morrer em prol de todos os outros seres que estavam aqui, mesmo ele sabendo que esses seres fizeram mal para ele. Então ele veio completamente desapegado. E ele sabia a missão que ele tinha e ele cumpriu com êxito, diferente de todos os outros que não conseguiram cumprir a sua missão. Ele cumpriu a sua missão com êxito e voltou para o Pai, né? Para a origem, para os céus. Então isso mostra que esse sangue dos Greys, eles fazem isso, né? Muita gente que tem contato com Grey pode falar e afirmar, deixa aqui nos comentários. Eles são seres que vêm e cumprem. Eles cumprem o que eles têm que fazer. Como diz, né, a missão que é dada a um Grey sempre é cumprida. Então eles vão até o final, você resistindo ou não. Então assim Jesus também o fez, mostrando que esse sangue, ele vem para cumprir o que está escrito e para ser cumprida a palavra de Deus. Aí agora a gente falando um pouco de compatibilidade, né, de sangue, dessa mistura que se dá, quando um ser, ele tem um sangue AB, e ele se relaciona com alguém do sangue O, dessa mistura do sangue AB com o sangue O ele é anulado. Então daí mostra que dessa mistura, porque é um sangue completamente estelar, o sangue AB, porque ele é uma descendência de sangue celestial, como eu disse no começo, com o sangue divino, né? São sangue de anjos com o sangue de seres azuis. Esse sangue, quando misturado com o humano, ele nunca vai fazer um sangue humano. Ele sempre vai dar continuidade à origem de seres que são seres divinos ou seres celestiais ou a mesma espécie Grey. Então ele não mantém a espécie humana e sim a própria espécie ou anula. Então o AB, quando se junta com o O, nem a própria espécie ele faz. Então um AB com o O anula o O, ou terão dessa mistura, né? Se desenvolverão pessoas do sangue do tipo A ou se desenvolverão pessoas do tipo B. Então dessa mistura que é AB com O, só se dará dois tipos sanguíneos, ou A ou B. Então é interessante isso porque mostra que entre híbridos jamais haverá espécie humana. Então isso mostra realmente que são seres especiais vindos dos céus. Quando um AB se cruza com alguém do sangue B, só poderá se formar três tipos de sangue. O A, que seriam os anjos, o B, os seres azuis, e o próprio sangue Grey. E assim, o AB com o A da mesma forma e o AB com o AB da mesma forma. Então, da mistura de um sangue Grey com Grey, no AB com AB, se dará três espécies. Ou a origem celestial de anjos, ou a origem divina de seres azuis, ou se dará a origem de Grey. Então, nunca mais, dentro de espécies de híbridos, né, vamos falar assim, que seriam os híbridos, essas misturas, jamais haverá novamente um ser humano. Então, essa raça,
do tipo AB, ela tem uma missão aqui na Terra. Qual é a missão dela? É levar a compreensão da palavra de Deus e ajudar a todos a encontrar o seu caminho na luz, confiando e tendo a certeza de que todos nós vamos voltar para casa e que não estamos sozinhos. Então, esse sangue AB, esse sangue, que veio em Jesus, ele veio para nos lembrar isso, que nós temos que ter fé. Tem muita gente que fala, mas não vai todo mundo embora. A gente sabe que não vai todo mundo embora. Só que a gente tem que ter fé, seguir no caminho, para a gente pelo menos ter a esperança de que nós estaremos dentre os que irão embora. Porque se a gente não tem nada que acuse o nosso coração, se a gente está seguindo numa frequência de luz, se nós estamos mantendo o equilíbrio, sendo pessoas boas, a gente tem uma grande possibilidade de voltar para casa. E sabendo assim que existem vários tipos de espécies, vários tipos de híbridos, vários tipos de misturas aqui entre nós, cabe a cada um sentir, se conectar com o seu eu superior e seguir num caminho sempre na luz, gente. Que essa é a finalidade de tudo isso, sermos seres bons, seres melhores para uma evolução. Porque se cada um de nós soubermos lidar um com os outros e soubermos respeitar a verdade do outro, compreender o outro, saber que aquela pessoa que é igual a você não é igual, ela é semelhante, ela não vai receber a informação que você vai receber da mesma forma. Cada um tem um pensamento e cada um é uma espécie diferente do outro. Então a gente sabendo disso vai ficar melhor para a gente se comunicar, se entender e nos tornarmos seres melhor. E quando isso acontecer, o mundo evolui, porque o mundo vai evoluir a partir de cada um de nós. Então a mensagem que eu trago hoje, é essa do sangue AB. E lembrando para você, se você faz parte desse seleto grupo desse sangue, saiba que a hora é esta e que não temos mais tempo e que você é quem fechará a porta quando todos estiverem entrando na nova era. Porque, como eu disse, esses seres, eles entendem de uma forma diferente de todos nós. Nós estamos todos aqui tentando nos ajudar e muitas vezes a gente acaba se perdendo nesse caminho, achando que é um caminho muito difícil, mas é um caminho solitário, porque a gente tem que seguir nele sozinho, mas tendo a plena certeza de que algo muito maior nos espera do outro lado. Então eu agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham se identificado com alguma coisa, como a gente sempre fala, filtrem o que for bom para vocês, o que não for, descartem, às vezes serve para uma outra pessoa. Continuem ligados que no próximo vídeo eu vou falar sobre o RH negativo, que também foi me passada uma mensagem bem interessante para eu repassar para vocês. Então compartilhem esse vídeo e continuem ligados no nosso canal. Gratidão!